Boa noite a todos. Um prazer enorme estar com vocês aqui nesta noite, mais uma vez. Nosso Vem para a Aula de hoje, recebendo a Alana Vale, nutricionista, que vai conversar comigo nesse nosso encontro sobre a nutrição e as contribuições que a nutrição pode dar para a saúde das pessoas, né? A gente tem um tema que fala de saúde hoje, e a ideia é que a gente abra também para as perguntas. Então, na medida em que as perguntas forem entrando, Alana, a gente vai trazendo aqui a interação com quem estiver assistindo a gente. Tá legal? Eu queria abrir para você falar um alô para o pessoal que está assistindo, falar uma boa noite, te agradecer inicialmente, né, pela generosidade, pela contribuição, por estar dedicando o teu tempo para esse nosso bate-papo, para ajudar as pessoas, né, em orientações sobre a saúde, num momento importante, né, esse momento de isolamento social. Boa noite a todos que estão aqui. Eu fico muito agradecida e feliz com o convite. Me senti muito especial. Espero contribuir com vocês essa noite, com todo esse momento delicado que a gente está passando, né? Não, com certeza. O período de isolamento, ele está sendo bastante prolongado, né? A gente não sabe quando ele termina, né? A gente sabe quando ele começa, mas não sabe quando termina. Há uma preocupação muito grande por parte dos profissionais de saúde em relação aos riscos que a população corre com a flexibilização, com a abertura. É óbvio que em algum momento isso precisa acontecer, até porque metade das pessoas segue trabalhando. Precisamos que as estruturas continuem funcionando, né? Energia, a própria saúde que não pode parar, né? Segurança pública, iluminação pública, enfim, está tudo funcionando, coleta de resíduos e tal. Então tem muita gente trabalhando. E você que é da área da saúde, porque nutrição é a área da saúde, eu acho que pode falar melhor do que ninguém sobre essa ansiedade, né? Em relação a esse momento. Porque para os profissionais a ansiedade é ainda maior, porque muitos deles em ambiente de risco, né? Se colocando nesse ambiente de risco. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Na perspectiva de quem trabalha na área da saúde, principalmente quem trabalha na saúde pública, como que é enfrentar esses desafios de ter que cuidar da saúde dos outros e, ao mesmo tempo, estar preocupado com a própria saúde, com a família, e isso afeta a cabeça de vocês também, não? Bom, sim, afeta, né? Afinal, os profissionais de saúde são seres humanos, como todos os outros. Mas, assim, que nem quando teve o anúncio daquele cadastramento, né, para enfrentamento da pandemia, que todos os profissionais foram convidados a se cadastrar, para formarem mesmo um time, para se precisar se repor, né, os profissionais que eventualmente fossem contaminados pelo Covid. Nós fizemos um juramento, né, na hora da formação, na hora da formatura, e a nossa vida é cuidar de outras vidas, né, o cuidado. Então, isso não pode ser esquecido, então a gente deixa o nosso medo, o nosso pessoal de lado, e vai cuidar, né, vai para a linha de frente cuidar de outras pessoas, né, da sociedade. Então, é um dever que a gente tem com a sociedade. Então, apesar desse abalo emocional, apesar de ter medo, né, como todo mundo tem, de infecção de família, etc., de amigos, nós vamos, sem pensar duas vezes, porque foi esse juramento e foi isso que nós nos propusemos a fazer, né? Então, apesar de abalados, nós vamos. E a doença pela qual a gente está aí nesse isolamento, né, a partir do momento que declararam a pandemia, isso foi acontecendo gradativamente, mas com a declaração de pandemia, sinal de que a doença já estava praticamente em todos os continentes, né, estava em todos os continentes, na maioria dos países do mundo, e ela já estava se propagando de maneira comunitária, né, esse é o termo que eles usam, né, dentro dos territórios dos países. Já havia gente que tinha chegado de fora e contaminado outras pessoas que estavam se contaminando dentro dos territórios de cada uma das nações. E aí, por causa de uma doença que é transmitida pelo ar,
pela respiração, nós fomos induzidos e orientados a tomarmos mais cuidado e, ao mesmo tempo, a ficarmos em isolamento. O isolamento é uma novidade, mas os cuidados não, né, Alana? Os cuidados, deveriam não ser, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Você que trabalha na parte de nutrição, você é uma profissional que trata especificamente da saúde e da alimentação das pessoas, e necessariamente dos alimentos, né? A gente erra muito nos cuidados que a gente tem com os alimentos aqui no nosso país, é diferente em outros lugares, quando você estuda a abordagem comparada entre Brasil e outros países, a gente, na perspectiva mesmo da desigualdade social e econômica que a gente tem, mesmo no nosso país, famílias que têm mais condição econômica, famílias que estão em vulnerabilidade social, é muito preocupante essa questão da contaminação alimentar. A gente está falando do isolamento por causa da pandemia, mas a gente tem muito problema no Brasil de viroses, de transmissão de doenças por contaminação, por causa de problemas de saneamento básico e por causa de problemas também na manipulação, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Bom, vamos lá. Só essa pergunta dá umas 5 horas de conversa. Eu vou tentar resumir um pouquinho. Primeiro que em relação à pandemia, nós profissionais da saúde pública, mais especificamente, temos consciência que o isolamento é uma forma da gente começar um controle para que não tenha superlotação dos hospitais, então para que todos consigam ser atendidos caso a infecção, né, os sintomas se tornem mais graves, mas que em algum momento esse isolamento tem que ser gradativamente diminuído, porque as pessoas precisam ter contato com o vírus para ter uma imunidade, né, contra ele, e aí, né, não sofrerem, digamos assim. Estou falando de pessoas fora do grupo de risco, tá? Então, precisa ter essa imunização massiva, digamos assim, comunitária, todo mundo ter defesa contra esse vírus. Esse é o primeiro ponto. Então, isso tem que acontecer gradativamente. Em relação aos alimentos, esses cuidados que você me perguntou, né, que todo mundo deveria ter e tal, o Brasil é um lugar em que as pessoas não têm muito esse cuidado com os alimentos, e agora que percebemos que precisamos ter, porque trazendo para a nutrição, trazendo para, por exemplo, uma cozinha alimentar, seja de hospital, seja na sua própria cozinha, nós temos que ter cuidado desde a hora que escolhemos os alimentos lá no mercado, lá no hortifruti, até a hora de trazer para dentro de casa. Então, essa questão de higienizar os alimentos quando chegam do mercado, com álcool em gel, com álcool normal, com detergente, e higienizar os alimentos antes de colocar na geladeira, ter todo esse cuidado, deveria ser uma prática comum, deveria ser um hábito, e que, infelizmente, nós não temos. Por isso, fica mais fácil de acontecer essa propagação do vírus, seja por embalagem de alimentos, seja pelo próprio alimento, dependendo de quem tenha manuseado, da casa, enfim. Então, em comparando isso com outros países, a gente consegue fazer um link também com os alimentos in natura e minimamente processados, que são os alimentos frutas, verduras, legumes, leite, arroz, feijão, normal, esses são os alimentos in natura, minimamente processados, e os alimentos processados e ultraprocessados, que é o que a gente consome, por exemplo, pizza, deliveries, de maneira geral. Porque desses, né, em países mais desenvolvidos, em que a condição socioeconômica é melhor, né, maior, há um consumo muito grande desse tipo de alimento. Então, há uma transmissão muito mais fácil por esses alimentos de uma pessoa para pessoa. E que no Brasil, na verdade, não tem uma prática tão grande assim, até chegar com a pandemia, né? Porque a gente percebeu que quanto mais em casa, mais delivery a gente faz também. Então, são dois cenários até um pouco contraditórios nesse momento. Mas que os cuidados são necessários sempre, né? Seja em pandemia, seja fora da pandemia. Você fez uma postagem lá no seu Instagram, né? Eu queria que você falasse, até para eu escrever aqui o teu Instagram, para quem quiser curtir, porque ele é muito didático, né? E é muito legal, você interage bastante com as pessoas que curtem esse teu espaço de comunicação, então é muito, muito bom. Mas eu peguei algumas coisas de lá, e você acabou de falar de uma que me chamou a atenção, eu vou até colocar aqui, né? E aí tá lá, né?
deu vontade, né? E aí tem esse sanduíche, mas eu tô com muita vontade. Mas é muita vontade mesmo, né? E aí você fez uma postagem sobre isso, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre essa questão da comida de qualidade, né? Essa comida, como é que chama? Com ultraprocessada, é isso? Tem uma Isso. campanha grande agora, né? Para que a gente comece a se preocupar com isso, né? E eu queria ligar também, se você puder juntar, porque já tem gente mandando alô para nós aqui. A Dal está mandando um boa noite para a gente. A Eliette também, seja bem-vinda, um enorme prazer te receber aqui. E olha que legal, tua professora, Edenise, ela está falando o óbvio, né? Falando que você é linda e inteligente, tem muito orgulho de você. Você é uma querida com certeza, Lana, de todos os teus professores. Você deu muito orgulho para todos, para os teus pais, enfim, né? Mas já é gente grande, né? Já está aí dando dicas, orientando pessoas. E a Dal, ela diz assim, ela traz uma dúvida. Ela pergunta, né? Ela tem dermatite. Ela falou assim, ó, primeiro ela diz assim, minha pele está gritando. Eu quero ver porque a pele grita, viu, Dalva? Depois você me explica. Tenho dermatite, o que posso comer para ajudar e o que devo evitar? Aí ela completa, diz o médico dela que pode ser estresse. Não sei por que e ri. Ela é professora. Em 2 períodos, né? Talvez seja estresse mesmo, né? O que posso comer e o que devo evitar. Eu queria que você respondesse para a Dalva, mas antes falasse dessa questão mesmo mais geral da qualidade da alimentação, né? Alimento ultraprocessado, o que é isso? Qual o mal que isso pode fazer? E como é que a gente pode lidar com esse chamariz, né? Com essa visão maravilhosa, tá certo? Prazer, da gula, da vontade. Isso faz a gente ficar, nesse momento, salivando, né? De muito desejo. Então, vamos lá. Em relação aos tipos de alimentos, de onde vem essa referência? Vem do Guia Alimentar para a População Brasileira. Não sei se é de conhecimento de todos que estão acompanhando a gente aqui, mas o nosso Ministério da Saúde elaborou a última versão do guia, se não me engano, em 2014. E lá é assim, sabe um potinho de ouro? Lá é um potinho de ouro sobre alimentação. Então, eu gosto sempre de falar sobre ele, porque ele é uma linguagem super simples, simplifica muito, muito, muito a nutrição. Então, é só colocar no Google que aparece lá, o arquivo em PDF. Então, qualquer dúvida sobre se é bom ou não, está lá no guia. E aí, o guia classifica os alimentos em 4 grupos, 4 grandes grupos. Os alimentos in natura e minimamente processados, que são alimentos que não passaram por nenhum processo de refinamento, eles no máximo foram tirados algumas partes não comestíveis dele. Então, esses alimentos são os que a gente conhece que vende na feira: cenoura, chuchu, beterraba, carnes sem nenhum tipo de adição de sal para aumentar a conservação, são frutas, verduras, legumes em geral. São esses alimentos in natura e minimamente processados. O segundo grupo são de ingredientes culinários. Então, sal, açúcar, óleo, esses o guia recomenda que nós utilizemos em preparações culinárias. Então, com a junção de alimentos in natura e minimamente processados, mais os ingredientes culinários, formam as preparações culinárias. Então, que a gente deveria fazer em casa, lasanha, abobrinha recheada, todos os alimentos que nós fazemos em casa. E aí, o terceiro grupo são de alimentos processados. Esse grupo de alimentos são os alimentos in natura, que foi adicionado de algum ingrediente culinário, então ou salmoura ou açúcar, para aumentar a durabilidade. Nesse grupo entram, por exemplo, o milho enlatado, o atum em lata, o pepino em conserva. São alimentos que a gente reconhece, que a natureza ainda... A gente olha e fala, olha, isso é um pepino, olha, isso é um milho, olha, isso é ervilha. A gente consegue ver esse alimento na natureza, consegue saber de onde ele veio. E o quarto grupo é o grupo dos alimentos ultraprocessados. Esse grupo é elaborado em laboratório. Ele é feito a partir de partes de alimentos, e não de alimento inteiro. Então, por exemplo, nós não vemos um pé de jujuba. A gente não vê
uma árvore de x-salada. A gente não vê uma árvore de chocolate branco. A gente não enxerga isso na natureza. Então, são feitos de partes. São aqueles alimentos que a gente sabe que não são bons para a nossa saúde, que tem muito conservante, são riquíssimos em gorduras, em carboidratos, tem uma pouca quantidade de proteína, por isso não te dá muita saciedade. E a indústria, nesse caso, junta tudo que o nosso corpo gosta, né? Que é gordura e açúcar. Então, eles são super palatáveis. E são esses alimentos, os ultraprocessados, que têm um grande apelo no marketing, né? Tem muito na mídia, tem muita divulgação. E são esses que a gente é muito exposto a eles, tanto nas redes sociais, quanto na televisão, atrás do ônibus, nos outdoors da vida. A todo momento chega dos deliveries, né, de aplicativo de delivery, então a todo momento nós somos expostos e induzidos a consumir mais desses alimentos, que não são alimentos, são produtos alimentícios. E são esses que eu falei que lá no começo, os países, né, desenvolvidos, né, mais desenvolvidos, têm maior consumo, que são mais caros também. Então, onde tem maior transmissão, no caso da pandemia, dos vírus, etc. Então, acho que foi isso. É importante que as pessoas compreendam que são escolhas que a gente precisa fazer. A pergunta que eu ia te fazer agora, Lana, mediante toda a dificuldade que a gente tem num país como o Brasil, de grandes desigualdades, com as problemáticas econômicas graves que a gente tem aqui no nosso país, e na nossa cidade em particular, o Guarujá, isso é muito visível, né? As pessoas que têm um poder aquisitivo menor, que vivem com uma condição de comprometimento de renda muito grande, como é que elas podem lidar? Porque essas pessoas, elas já têm muita dificuldade, inclusive, de levar o filho, ou a filha, ou alguém da família, para comer um sanduíche desse aqui. Isso aqui custa muito caro, compromete muito a renda dessas famílias, né? A classe média é quem mais consome esse tipo de alimento ultraprocessado, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Os mais pobres, por não terem poder aquisitivo suficiente, acabam se alimentando melhor do que a classe média. A questão da obesidade, algumas doenças que são muito típicas de famílias que têm uma renda um pouco mais elevada. Vocês estudam isso no curso de nutrição? E nesse momento do isolamento, como é que isso tudo cai na cabeça das pessoas, né? Porque ficar em casa exige que as pessoas cozinhem, que elas se preocupem com a qualidade da alimentação, ao mesmo tempo os empresários estão lá fazendo propaganda, promoção para vender comida ultraprocessada, enfim, todo mundo quer sobreviver, quer garantir empregos e tal. Como é que as pessoas se preservam, se protegem, de que maneira que essa questão mesmo da vulnerabilidade social e da renda pode ajudar? Eu vou te fazer objetivamente uma pergunta. Arroz, feijão, ovo, que é o que está mais presente na casa dos mais vulneráveis, dos que têm menos renda. A gente tem que ter pena dessas pessoas pela qualidade da comida, ou de alguma forma isso pode ser suficiente? Bom, vamos lá. Mais uma pergunta de 5 horas de conversa, mas resumindo. Não, nós não temos que ter pena. Na verdade, muitos estudos da saúde pública mostram que uma alimentação baseada em alimentos in natura e minimamente processados, que são aqueles 2 grupos primeiros, frutas, verduras, legumes, carnes, ovos, peixe, no Brasil, ainda é mais barata do que manter uma alimentação baseada nos alimentos processados e ultraprocessados. Então, é mais caro. Porque nós, na nossa Constituição, né, da alimentação no país, ainda temos o hábito de cozinhar em casa, ainda trazemos algumas tradições culinárias, então a gente ainda tem, no verão tem a salada de fruta, na festa junina tem todos os alimentos de festa junina, então nós temos ainda algumas tradições, alguns festejos, então isso ainda colabora para que essa alimentação saudável seja mais barata, quando comparada a outros países que não têm nenhum tipo de tradição culinária, como os Estados Unidos, por exemplo. Então, não... E aí, falando agora das classes sociais, né? Quando a gente fala de alimentação saudável, a gente fala dos primeiros grupos, os in natura e minimamente processados,
que são os mais baratos. Portanto, se alimentar bem não requer muito dinheiro. Requer, agora, socialmente falando, né, que nós quebremos algumas crenças. Porque quando a gente fala de arroz, feijão e ovo, arroz, feijão, uma mistura, né, que nem todo mundo fala, e salada, a gente fala, não, isso é comida de pobre. Não, essa comida não é boa. Geralmente a classe média fala isso. Não, essa comida não, eu prefiro pedir um delivery, eu gosto do iFood. Então, assim, eu gosto de diferente, tenho vontade de comer uma coisa diferente. Então, primeiro, a gente precisa quebrar a crença de que arroz, feijão e ovo é comida de pobre e entender que, nutricionalmente, nós somos, e metabolicamente falando, nós somos preparados para consumir alimentos que vieram da natureza, portanto, in natura e minimamente processados. Esses são os mais saudáveis e esses são os mais baratos. Então, no momento de pandemia e de crise, que a gente sabe que até nós estávamos conversando sobre isso, que há muita doação de marmita, de cesta básica, para as pessoas mais vulneráveis, a classe média precisa entender que não é o sal rosa do Himalaia, não é o multivitamínico da marca X que vai garantir a sua saúde, que vai garantir que você não gaste tanto assim para cuidar de você. Então, basear a alimentação nesses dois primeiros grupos é mais barato e é o saudável, é o recomendado, é o que nós queremos trazer de volta para a nossa vida, né? Muito bem. Eu tenho aqui alguns comentários também. A Carolina Góes está falando, boa noite, que máximo esse encontro de vocês. Vó alto, amiga, só não vale passar resumo para a gente no final, hein, professor? O resumo fez bem, né? Olha onde vocês chegaram, né? Vocês chegaram longe, voaram muito alto, né? É um orgulho para mim tá voando aqui junto, né? E, Carol, eu queria também te convidar para a gente fazer um bate-papo. Eu tenho visto você também bem ativa nas redes sociais. A gente ainda vai fazer o nosso projeto da biblioteca. Eu tenho fé que a gente ainda vai conseguir fazer, apesar das dificuldades que apareceram no meio do caminho. A Carol é arquiteta e eu estou convidando já você aqui para a gente depois acertar e você vir para a gente fazer um Vem para Aula sobre arquitetura nesse momento. Tem muita gente tendo que mudar o layout de casa, ficando mais tempo em casa, está uma loucura para muita gente, né? E falar um pouco também de habitação social. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Projetos de habitação social, que é um problema gravíssimo que a gente tem em Guarujá, infelizmente, e ouvir você falar sobre esse tema, eu acho que vai ser bem legal num próximo encontro. E olha quem apareceu para mandar um alô aqui, ó. Olha lá, Chicletinho, Maiara Bortô. Muito bom ver vocês juntos, como sempre é muito bom ver você junto com a Lana, viu, Maiara? Um prazer enorme ver você aqui, parabéns a Lana, orgulho, realmente a Lana orgulha a gente. A Lê, Escalafobética, convidando todo mundo, amanhã, né, Lê? Amanhã nós vamos estar numa live, Alana, aqui na página do Facebook, é Prof. Walter Guarujá, e também no YouTube, no canal Prof. Walter Guarujá. E eu vou colocar aqui depois para o pessoal, porque a gente tem um sarau escalafobético. A Lê veio aqui segunda-feira, ela estava explicando que o escalafobético é tudo aquilo que é bastante assim exagerado, diferentão, né? Então a gente é uma expressão artística super diferente. A ideia é juntar vários artistas de Guarujá que já estão na nossa programação. No finalzinho eu coloco aqui os nomes deles. Eles vão falar poesia, eles vão contar história, eles vão fazer cordel, cantar, nós vamos ter música, vai ser um momento de descontração cultural, só com artistas de Guarujá, de Vicente Carvalho, gente da nossa terra, para a gente poder ficar juntos aí nesse momento, curtindo um pouco da nossa cultura, valorizando a nossa cultura. Eu queria aproveitar agora, Alana, e pedir para você falar disso daqui, ó. Eu separei essa imagem, olha que coisa legal, né? Eu fui olhar e falei, sensacional isso aqui. Não sei se o pessoal vai conseguir ver, né? Deixa eu só tirar o comentário da Lê, que apareceu aqui em cima, e esse bannerzinho que eu estou pedindo para o pessoal fazer suas perguntas. Façam suas perguntas para a Alana, sobre nutrição e a questão alimentar e de saúde, né? Aí você colocou um post lá, eu fui olhar, né? Falei, caramba, isso é muito legal, né? Cientistas da USP elaboraram um composto que deve ser adicionado ao suco de fruta pela manhã. O composto já ajudou 30 pessoas a emagrecerem 4 quilos em 7 dias de forma saudável. E você pode reproduzir em casa. Arrasta para o lado
e arraste para o lado e conheça. E aí eu arrastei, e dei de cara com isso aqui, e dei de cara com... Foi com isso aqui ou com isso aqui? Com isso aqui, deixa eu ver. Nenhuma receita minha Não, não. Eu acho que não era esse, era outro. Não, era Eu não outro. upei. Eu não upei. Eu vou achar ele aqui, mas eu queria que você falasse sobre isso. Essa receita, dá essa receita para nós, vai. Fala essa receita para nós. Essa receita não existe. Esse era um post de 1º de abril para conscientizar que o marketing é muito bom quando ele vende um produto bom. Não há nada mirabolante, não há um composto mágico, não há um alimento bom, não há um alimento ruim que seja o único culpado pelo ganho de peso, pelo emagrecimento. Então, não adianta a gente botar todas as nossas fichas e querer um resultado ainda por cima rápido. Porque, com certeza, se você busca qualidade de vida, se você busca emagrecimento, se você busca qualquer objetivo, nada é da noite para o dia. Tudo requer um trabalho e para gerar uma conquista, né? Eu sempre costumo falar em consulta que, geralmente, quando a gente quer, por exemplo, passar em uma prova, nós ficamos estudando todo dia, a gente se dedica para aquilo, a gente abdica de algumas situações, então, de alguma festa, que a gente não vai conseguir dormir, a gente abdica de alguma situação com a família, para conseguir ter aquele tempo para estudar e passar na prova. Porque quando a gente fala da nossa saúde, quando a gente fala de emagrecimento, quando a gente fala de hipertrofia que seja na área do esporte, nós queremos tudo para ontem, nós queremos tudo para daqui a uma semana, né? E é esse imediatismo que faz com que nós acreditemos em situações como essa, em compostos como esse, em alimentos milagrosos, e acabamos perdendo, além de energia, né? Porque a gente acaba depositando uma energia numa dieta nova, num alimento novo, e dinheiro também, né? Porque se eu apresento um alimento milagroso aqui e cobro 3 mil reais por ele, todo mundo paga. Agora, se eu falar que você vai ter que pagar 3 mil reais todos os dias com o seu tempo, fica mais difícil. Então, esse era um post de conscientização mesmo, que saúde tem que cuidar todos os dias. E daí a qualidade de vida, né? Uma saúde plena, boa, é com o tempo que a gente conquista. Não é em uma semana, não é com um alimento só que é milagroso. Não tem bom e ruim. É isso. Muito bem, muito bem. Deixa eu só voltar aqui para a tela com você. Eu estava puxando aqui alguns comentários que estão aparecendo, né? Nós temos aqui o boa noite da Elizabeth Barbosa também, que está acompanhando a gente. E a Carol já me respondeu, olha lá, convite aceito, será um prazer falar sobre arquitetura nessa fase que estamos vivendo. E a Dalva, ela já fala para a Carol, inclusive, o seguinte, ó, já vai preparando aí. Você pode dar ideia para as mães criarem espaços dentro de casa, espaços para brincar, né? Muito bem. Olha que interessante, Alana, eu queria que você, pegando o gancho da Dalva, eu queria que você falasse, nesse momento de isolamento, a alimentação das crianças em casa. As mães que estão ficando com os filhos em casa, que têm que lidar nesse momento com essa dificuldade mesmo de conseguir fazer as crianças até comerem, né? Porque muda o hábito delas, né? A minha em casa aqui tá, nossa, hoje mesmo ela estava sentada aqui agora há pouco e dando trabalho para a mãe, falando que não ia comer, a gente pôs lá o quadro de carinhas, né? Sorriso, carinha triste. Se ela não come, não se alimenta direito, ela ganha carinha triste. E ela estava numa barra. Vou até pedir para ela vir aqui. Vem aqui, filha. Vem cá. Falar com a Alana. Vem cá. Comeu, amor? Não comeu? Olha só. Olha a cara da figura. Fala para a tia Alana que você não comeu. Fala. Fala para ela. Não comeu, Alana, uma dificuldade, assim, mas ela come bem, ela come super bem, faz todas as refeições, a gente, graças a Deus, tem essa condição, a gente se preocupa muito, inclusive, com muita gente que não tem essa condição, né, de alimentar bem seus filhos e tal, ela ainda toma o leite de manhã e à noite, já no copo, não mama mais, né? Come direitinho, come arroz, feijão, bastante arroz e feijão, ela gosta, mas gosta de macarrão, come muita fruta, mas tem a coisa de escolher já, ela quer escolher o que ela quer comer. Ah, hoje eu não quero tomate, hoje eu não quero aquilo. Como é que a gente lida com isso? Com essa realidade aqui? Como é que a gente faz? Bom, vamos lá.
Primeiro que a alimentação das crianças é um reflexo da alimentação dos pais. Então, tudo que a criança for exposta dentro de casa, porque é onde ela vai conseguir alimento, é o que ela vai criar como hábito para levar para a vida. E a nossa rotina está alterada, então também a gente tem que tirar um pouco a cobrança da criança de que precisa ter uma nova rotina de alimentação agora dentro de casa, porque está diferente para ela também. E eu costumo brincar que não é porque eu só atendo adultos que eu não entendo de criança, porque para a gente conseguir fazer com que o nosso paladar se adapte aos alimentos, né, que a gente goste do sabor, pelo menos 10 vezes exposto àquele alimento. E aí, de formas diferentes. Então, hoje não comeu cenoura ralada, ok. A cenoura ralada crua, ok. Então, amanhã, daqui a um dia, a gente faz a cenoura cozida. Hoje não quis o tomate. Qual preparação eu posso colocar esse tomate de uma outra forma? Posso fazer um suco? Quais outras formas de apresentar esses alimentos? Né? Fazer uma carinha desenhando no prato, utilizando os alimentos para ficar mais colorido. Então, a alimentação de criança é o reflexo da alimentação dos pais, e aí vai da criatividade para conseguir colocar no dia a dia esses alimentos em natura. E eu também já queria até falar sobre isso, já aproveitar e fazer o gancho com a alimentação das crianças com os alimentos ultraprocessados, que que tem muito esse apelo do marketing, né, dos alimentos ultraprocessados, com os bolinhos industrializados, eu até vi recentemente um petisco, meu primeiro docinho, alguma coisa assim. E na verdade não, porque a alimentação da criança é comida, que é igual à alimentação dos pais. Não deve ser baseada em alimentos ultraprocessados, não deve ser papinha, né? Não deve ser o pacote, porque tem desenhos animados, porque isso é puramente marketing para aqueles alimentos ultraprocessados que não são saudáveis. Então, para as crianças, a melhor alimentação sempre vai ser aquela que não tem propaganda, aquela que não tem o apelo do infantil, que não tem os personagens que eles gostam. Comida de verdade. Muito bem. Ela saiu daqui, eu falei para ela, você ouviu a tia, né? Tem que comer. Tadinho. Assim, é bem difícil para eles, né? Porque a mudança de rotina afeta muito a vida das crianças também, né? E, obviamente, interfere no apetite, no paladar, enfim. É bem difícil lidar com isso. Até para a gente está sendo bem difícil, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Que tipo de alimentos que a gente deveria priorizar num momento como esse? A gente está ficando mais nervoso, ansioso, a dificuldade de lidar com a preocupação em relação à doença é muito grande, o metabolismo de cada um funciona diferente, mas a gente sabe que existem alguns alimentos que ajudam a reforçar o sistema imunológico da gente. Tem um comentário aqui da Elizabeth, para você, que ela diz assim, ó, Alana, você tem uma pele linda. Tem a ver com alimentação balanceada? Vamos lá, diga lá. Que dicas você pode dar para a gente poder superar esse momento de uma maneira saudável em relação a fortalecer mesmo a imunidade? Muita gente fala, né? Olha, se vocês tomarem água de quinino que tem como é que é? Eu uso para tomar bebida, então quando está com dor no estômago, aquela bebida gaseificada, água tônica, água de quinino, né? Estou falando que quinino é a base da cloroquina. Olha que até isso a gente começou a receber. Porque brasileiro circula notícia de tudo quanto é tipo, né? Então começam, se você comer tal coisa, tais alimentos, tem um fundo de verdade isso daí? Que lista de alimentos podem ajudar a fortalecer o sistema imunológico da gente e, ao mesmo tempo, que tipo de alimentos a gente deveria preferir para reduzir a ansiedade, para colaborar também com esse exercício mais psicológico de lidar com uma situação como essa, de medo, de ansiedade, enfim. Tá, então, entendi 3 perguntas nessa pergunta. A primeira da Elizabeth, muito obrigada. E, na verdade, sim, desde que começou a quarentena, eu mesma, obviamente, alterei minha alimentação. Eu comecei a utilizar alguns fitoterápicos para direcionar, para melhorar a qualidade da pele mesmo. Aproveitei a oportunidade de estar mais em casa, menos exposta ao sol, com menos maquiagem,
para cuidar. Então, dá através da alimentação. Então, sim, tem a ver sim, e comecei recentemente um cuidado especialmente para isso. Agora, em relação aos alimentos que podem e devem aparecer nesse momento da quarentena em casa, né, nesse momento de isolamento social. Primeiro, de novo, o básico, e que eu já falei aqui algumas vezes, os alimentos in natura e minimamente processados, porque são a base da alimentação, devem ser variados. Todos esses alimentos que vieram da natureza, têm todos os nutrientes, micronutrientes, que são os responsáveis por fazer com que nós tenhamos um sistema imune funcionando, que nos ajuda a combater qualquer tipo de doença, seja o Covid-19, seja qualquer outra do nosso dia a dia, gripes comuns e etc. Então, alimentos in natura e minimamente processados. É a primeira coisa, é isso que nós temos que ter em casa, é isso que tem que ser a base da nossa alimentação. E aí, a terceira pergunta, que foi a que eu entendi, é como lidar com essa questão do emocional, da ansiedade, do estresse nesse momento. De fato, a quarentena não foi esperada por ninguém, pegou todo mundo de surpresa, alterou a vida de todo mundo, e a ansiedade é isso, né? A ansiedade, o medo, é quando a gente não consegue enxergar, quando o nosso futuro fica um pouco nebuloso. E não vai ter uma alimentação em si que fale, olha, vai te deixar menos ansioso. O que vai te ajudar a ter um corpo, né, saudável, uma qualidade de vida boa, vai ser a alimentação baseada em alimentos in natura e minimamente processados, que eu já falei antes. O que pode ajudar nessa parte do emocional, e daí tem a ver com a alimentação e não tem a ver com a alimentação, é um pilar que eu chamo de autocuidado. No acompanhamento, né, nutricional, eu utilizo 5 pilares para a qualidade de vida, para a saúde. E um deles é o autocuidado. Por quê? Quando a gente fala de emoção, muitas vezes a gente pode descontar na comida. Então, a intenção, quando a gente estiver em quarentena, é perguntar por que eu estou comendo. É fome fisiológica? Minha barriga está roncando? Eu estou sonolento? Eu estou me sentindo sem energia? É o meu corpo que está pedindo energia? Então, ok, eu vou lá e como. Agora, se eu sei que eu estou com medo, se eu consigo identificar que é ansiedade, se eu consigo identificar que é outro sentimento, que é tristeza ou que é alegria, qual outra atividade eu posso fazer que me ajude a solucionar o problema? Porque se o problema não é fome, a solução não é comida. Então, você não precisa, você não deve comer para suprir. Até porque, se você fizer isso, em relação à ansiedade, medo, etc., vai gerar uma frustração, porque você não vai resolver o seu medo, não vai resolver a sua ansiedade, e vai ficar com aquela sensação de, poxa, eu comi e não deveria ter comido, poxa, eu comi mais do que eu deveria. Então, encontrar alguma atividade que te faça melhorar esse sentimento de ansiedade, de medo, de tristeza, que tem muitas situações que nós não conseguimos controlar agora mesmo. Então, tá tudo bem sentir isso, tá tudo bem, nós somos seres humanos, nós sentimos, nós temos emoções. Só não pode ser o caminho nós depositarmos toda a confiança para melhorar essa emoção no alimento. Não descontar, né, a ansiedade. Não descontar na comida. Isso, né? E uma outra questão também, eu tenho sentido isso, né? A mobilidade da gente está mais reduzida, muita gente não tem o hábito de se exercitar, mas também não tem grandes problemas, porque tem atividades no cotidiano em que elas se movimentam bastante, mas agora, em casa, com espaço mais restrito, muita gente também acaba ficando com seu condicionamento físico comprometido e tal. De alguma maneira, a junção desses dois temas, ela vai se encontrar sempre, claro, evidentemente, né? A saúde é o todo, é a alimentação, é o exercício físico, né? Mas quanto que você colocaria de peso aí? Eu não consigo me exercitar, eu não gosto, não quero, não é uma coisa que me dê prazer de fazer, e num momento como esse, você já está ansioso, já está vivendo com toda essa pressão, e ainda fazer o que você não gosta, vai ser mais difícil ainda, né? Mas gostar de comer eu gosto, então aí eu quero fazer o que eu gosto e deixar de fazer o que eu não gosto. E o Orlando, ele faz uma pergunta aqui, ó, ele diz assim, né? Primeiro ele falou que ele tem medo da conversa, né? E aí depois ele pergunta assim, ó, a questão dos sanduíches tipo hambúrguer caseiro, mas só às vezes, só de vez em quando.
E ele pergunta também sobre alimentos para quem tem asma, e a Beth diz que o inhame está sumindo do mercado quando chega. Inhame é poderoso para a imunidade? Vamos lá. Muitos pontos. Primeiro, em relação ao exercício físico, né? O quanto isso tem de peso. Eu queria diferenciar aqui atividade física de exercício físico, porque o meu lado nutricionista esportiva precisa compartilhar informação. Quando a gente fala de atividade física, a gente está falando de qualquer movimento que a gente faz durante o dia. Então, escovar o dente gasta energia, estudar gasta energia, ler alguma coisa gasta energia. E isso são atividades que nós fazemos durante o dia. Varrer a casa, brincar com uma criança, isso são atividades físicas durante o dia. Exercício físico é quando a gente se programa, a gente se veste para fazer uma atividade, né, um exercício, que tem uma ideia, tem um objetivo, nós vamos progredir. Então, eu começo pedalando durante um tempo, eu consigo aumentar, eu consigo ver uma progressão nisso. A gente não consegue, por exemplo, fazer uma atividade física de varrer a casa em tanto tempo, depois amanhã a gente vai aumentar a carga da hora de varrer, não existe isso na atividade física. Então, se você não tem, né, uma prática de exercício físico regular, atualmente é só isso que está bloqueado no seu dia. O exercício estaria bloqueado no seu dia, só o exercício físico. A atividade física continua. Então, é importante diferenciar. E aí, eu não sei te responder essa questão de quanto a atividade é importante, porque para mim elas são a mesma coisa do que a alimentação. É como se elas fossem todas, tudo é 100%, não tem um mais pesado. Tem os dois, sabe? Tem os dois juntos. Física, um exercício físico, seja pular corda, seja correr, seja bicicleta, não importa qual seja, tem o objetivo de fortalecer toda a sua musculatura, levar o sangue, levar todos os nutrientes para todas as partes do seu corpo, então oxigenar melhor, te faz pensar melhor, te faz ter uma cognição melhor. Então, não é só o físico, o emocional também é super impactado pelo exercício físico. Então, acaba sendo uma questão não de gosto, mas de necessidade. Eu sei que nós estamos vivendo num momento que, não é difícil, eu não estou numa rotina, só que a gente tem que achar uma oportunidade dentro da diversidade. Se agora você está em casa, consegue não ter o tempo de deslocamento para o trabalho, por exemplo, por que não ter esse momento para fazer um alongamento? Por que não colocar uma música que você gosta e dançar na frente da televisão? Por que não começar um exercício físico diário, já que você consegue ter essa disponibilidade de tempo maior? Então, e mesmo que não goste, no começo, não usa motivação, usa disciplina. Promete para você, eu vou fazer e vai lá e faz. Então, essa é a primeira questão, assim, que eu não consigo enxergar, ou a alimentação que não tem exercício, exercício que não tem alimentação. Os dois são um parzinho perfeito. E o inhame? O inhame? Não tem nenhum alimento milagroso contra nenhuma doença, não há. Alimentação colorida, baseada em alimentos in natura e minimamente processados, que vai ser a comissão de frente para qualquer doença, para fortalecer o sistema imune, para ajudar na saúde de maneira geral. Não tem um alimento. Eu queria mesmo falar, olha, gente, é esse aqui, como vai ficar tudo certo, mas não. Para asma, existe alguma restrição de alimentação? Pessoas que têm doenças pulmonares, doenças que afetam a capacidade de respiração. Eu lembro quando eu era criança que eu tinha muita crise de bronquite. Era alérgica, depois de muitos anos fui descobrir, né? Mas eu me recordo que a minha mãe sempre, quando eu tinha alguma crise e tal, ela fazia canja com galinha mesmo, né? E dava para gente, tal. Eu, meu irmão, quando era pequeno também, né? Enfim, são coisas que vêm lá das famílias, né? Aquela inteligência da cultura, da família. Tem alguma explicação? Isso funciona? E quem tem asma, que está num grupo de risco em relação a essa doença, morrendo de medo, né?
de pegar essa Covid-19, enfim. Existe algum tipo de alimento que poderia, entre aspas, né, evitar que se potencializem as crises ou ajudar, né, nessa questão da respiração, Alana? Ou segue a mesma recomendação que você deu? Pratos coloridos, feitos em casa, comida natural, menos processada? Como que é isso? Segue a mesma recomendação. E para pessoas que estão no grupo de risco e têm uma doença crônica, como é uma doença muito nova, né, nós conseguimos correlacionar 2 micronutrientes que precisam estar na alimentação, precisam estar ok nos exames de sangue, digamos assim, que é a vitamina C e a vitamina D. Então, eu tenho até um post sobre isso no meu perfil. Se você não tem uma ingestão de frutas cítricas no seu dia a dia, então, laranja, abacaxi, acerola, se não existe, adicionar como um fator de proteção. E vitamina D, a exposição ao sol. Se nesse momento você fez um exame de sangue recente e está com os níveis de vitamina C baixos, seria interessante estar com uma suplementação. Mas aí seria um caso individualizado, tem que fazer uma suplementação com o endocrinologista, inclusive. Mas são esses 2 micronutrientes. No resto, a alimentação normal. E outra parte, na verdade, é quando eu tenho algum sintoma. Então, assim, se eu sei que quando eu como determinado alimento, eu me sinto mal, isso me desencadeia alguma crise, essa é uma particularidade. Portanto, não consumo esses alimentos nesse período. Entendi. Então, um pouco de cada um mesmo, né? Do organismo e de como reage o organismo de cada um, né? Sim, porque a doença pode ser a mesma, mas os sintomas podem ser desencadeados por algum alimento ou não. Que nem gastrite também, né? Não é uma doença crônica por fator de risco para Covid, mas gastrite, tem gente que toma café e não sente nada, tem gente que toma e vê estrela. Chocolate, a mesma coisa, tem gente que não tolera nem bebida alcoólica, tem gente que tá tudo bem. Então, nós temos uma lista de alimentos que são mais assintomáticos, e aí vai depender da individualidade mesmo. Eu queria te fazer um pedido, que você desse uma mensagem. Estamos chegando ao final da nossa aula, né? Nossa aula programada para 50 minutos. Antes até da gente ir para essa parte, eu queria falar de um amigo que vai estar comigo aqui na segunda-feira. Gente, ele é um artista assim, muito, 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 muito bom. E olha que coisa impressionante, Alana. Ele falou a vida inteira que o sonho da vida dele era cantar com uma cantora que eu também sou super fã. É da minha adolescência, de infância para adolescência, cresci ouvindo músicas dela, e ela é sensacional cantando e tal, eu adoro. E ele, cantor, falou, eu quero um dia poder cantar com ela. E olha que incrível. Olha que incrível. O Anderson Oliveira, aqui de Vicente Carvalho, né, hoje ganhou o mundo também, está fazendo seus shows, tem seus discos lançados, está no Spotify, só procurar lá, Anderson Oliveira, no Spotify, tem lá o disco dele, para vocês ouvirem, vale a pena. Maria Tereza é apaixonada pelas músicas dele. Ele vai estar cantando hoje, daqui a pouquinho, às 8h30, no Instagram, numa live no Instagram, com Sandra de Sá. Sandra de Sá Oficial e Anderson Oliveira. Muito legal essa programação, hoje às 8h30, lá no Instagram. Eles vão estar ao vivo no Instagram da Sandra de Sá. É bem fácil de achar, é Sandra de Sá, _oficial. E eu vou estar lá também para curtir o meu amigo Anderson Oliveira, que vai estar comigo segunda-feira. Segunda-feira ele vai estar comigo aqui no Vem Pra Aula, a gente vai falar de música, e ele também, eu vou pedir uma palhinha para ele, para alegrar a noite da galera. Nós estamos encaminhando para a parte final, né, dessa nossa conversa. Eu queria pedir para você falar um pouco sobre a importância do profissional de nutrição. Você foi minha aluna, tenho o maior orgulho de dizer isso, né? E maior orgulho de estar aqui com você, aprendendo com você, tendo a oportunidade de aprender com você, e queria que você me dissesse, você também tinha um sonho, né? Você dizia, vou entrar na USP, vou entrar na USP, vou entrar na USP. Entrou, se formou e está atuando de maneira brilhante nessa carreira que você está construindo, e você vai chegar muito longe, tenho certeza disso. O que é ser nutricionista no Brasil?
Queria que você falasse sobre isso. A importância da tua profissão, os desafios dela e como que as pessoas têm que enxergar isso, né? Como elas deveriam enxergar e valorizar os profissionais de nutrição aqui no nosso país. Fala um pouco sobre isso. Bom, primeiro em relação a ser sua aluna, e sobre ter entrado na USP, eu acho que eu até mencionei isso quando eu me formei, que a primeira pessoa que me apresentou à USP foi você. No segundo ano do ensino médio, falou assim, nossa, a USP, eu falei, ué, ele falou que é a melhor, eu quero estar lá. E aí, enfim, aqui estou hoje. Então, agradeço por ter me apresentado, porque se não fosse aquela aula de geografia, talvez eu não estivesse conversando aqui hoje com você. Então, muito obrigada. E, bom, o profissional de nutrição. Eu sou suspeita para falar, né? Mas, se imaginamos que nós comemos várias vezes por dia, desde o dia que nascemos até o dia que morremos, no mínimo, um pouquinho importante é esse ato de comer. Então, a gente deveria dar um pouquinho mais de atenção. E poucas coisas nós fazemos todos os dias da nossa vida, né? Certo? Respirar, comer, é essencial. E alguns desafios o profissional enfrenta em várias esferas. Vamos pensar na esfera da saúde pública que a gente está trazendo aqui hoje. Nós respondemos, né, como profissionais da saúde, nossas orientações de Conselho Regional, Conselho Federal de Nutricionistas, que embasam as nossas condutas. Então, nessa questão, é um pouquinho difícil, porque nós queremos abraçar o mundo e, às vezes, não podemos. Então, que nem eu falei aqui no começo do Guia Alimentar para a População Brasileira. É um documento que deu super certo, que fala de uma linguagem muito fácil para a população, só que as legislações que vieram antes, né, as orientações que vieram antes, é difícil enquanto profissional, né? É difícil deixar um pouquinho de lado. Não vou entrar muito a fundo, acho que não tem nutricionistas aqui, então não vou entrar muito a fundo. E no âmbito da clínica, dificuldades e lados bons, vamos dizer assim. Dificuldades, eu sempre brinco que ser nutricionista é tão bom que todo mundo quer ser, porque você não encontra nas redes sociais, por exemplo, você super encontra, na verdade, vários blogueiros fitness, várias pessoas que não têm nenhuma formação, falando sobre alimentação, falando sobre nutrição, prometendo milagres, né? Seja no emagrecimento, seja no esporte. Então, assim, é tão bom ser nutricionista que todo mundo quer ser. Então, tem os lados difíceis, desses, por exemplo, de lidar com essas situações, mas os lados bons, que é de ajudar o paciente, de fazer a pessoa enxergar e acreditar que ela vai chegar no objetivo dela, que ela vai melhorar os sintomas, seja, por exemplo, de asma, seja de gastrite, seja na qualidade de vida que não está dormindo bem, seja disposição mesmo, criar uma rotina de exercício físico. Isso é o que vale mais, sabe? Isso é o que de fato importa, isso que faz a gente se sentir feliz com o trabalho e ver que é isso. Eu sou profissional da saúde, eu cuido da alimentação e a alimentação reflete em todos esses pilares e faz as pessoas se sentirem melhor. Então, apesar das dificuldades, é isso que nos move, sabe? Que motiva. E então todo mundo deveria ter o direito também de receber uma orientação nutricional pelo menos uma vez na vida, né? Ou ao longo da vida ter algumas oportunidades disso, né? No sistema de saúde aqui do nosso país, o acesso a nutricionistas é muito restrito, é muito difícil, né? E são muitos profissionais que atuam nessa área. As políticas públicas não consideram a necessidade de democratizar o acesso pleno à saúde. Profissionais como psicólogos, psicopedagogos, as terapias alternativas que o SUS hoje já preconiza como possíveis formas de minimizar a quantidade de internações, de intervenções em ambientes hospitalares, tudo isso deveria estar muito mais acessível às pessoas, porque são formas inteligentes de evitar que as pessoas fiquem doentes, né?
Então, o fato de municípios como Guarujá, que é um município que tem um orçamento muito grande, ter uma equipe pequena de profissionais nessa questão multidisciplinar da abordagem de saúde pública, acaba limitando demasiadamente, de forma muito importante, que deveria estar sendo aí considerada pelos munícipes, né, limita demais a progressão, né, porque o acesso à saúde não é só médico, o acesso à saúde não é só hospital, não é só pronto-socorro, né, não é só cirurgia, não é só emergência, urgência, não é só SAMU. Saúde é também a medida de prevenção, é a medida de educação, é isso que a gente está fazendo aqui, é esse bate-papo, é esse diálogo, essa orientação. E os profissionais precisam trabalhar, eles precisam ter ambiente de trabalho, precisam ter plano de carreira, eles precisam ter a oportunidade de exercer o que aprenderam para poder orientar as pessoas a terem uma vida melhor, a terem uma vida mais digna, porque saúde é dignidade, né? Saúde é tudo. Sem ela a gente não chega a lugar nenhum. Eu queria, antes da gente encerrar, Lana, eu tenho feito isso todos os dias aqui nas nossas conversas, com todos os que têm vindo dar essa contribuição, eu queria encerrar falando da questão mesmo da doença aqui no município de Guarujá. Ontem nós tivemos 4 casos de morte confirmada, não morreu ontem, é um paciente que faleceu ainda em março, e a morte dele só foi confirmada ontem. Né, levaram aí muitos dias, né, mais de 3 semanas, quase 4 semanas, quase um mês, para confirmar a 4ª morte. Nós temos 5 mortes sob investigação e temos um problema muito grande ainda relacionado à questão da doença, que é a subnotificação. Seja a subnotificação de casos, como também a subnotificação de mortes. Né? E o número de pessoas internadas aumentou para 43 pessoas, nós temos uma quantidade de pessoas em UTI de 13 pessoas internadas em UTI, e chama muito atenção, porque ainda são 241 casos suspeitos aguardando o resultado de exame, e muita gente, por conta da abertura, da flexibilidade de abertura do comércio e tal, muita gente vai se contaminar e não vai nem saber. Então, o risco vai aumentando potencialmente, as pessoas devem estar, sim, preocupadas e usar todas as medidas possíveis para se preservarem. Lavarem as mãos quando possível, e é necessário que façam isso o tempo todo. Quem tiver acesso ao álcool em gel, que faça uso do álcool em gel. Ele não é definitivamente necessário. A água e sabão e a técnica de lavar as mãos talvez aí mais eficiente do que o álcool em gel, né? Higienizar a casa, quando chegar em casa vindo da rua, evitar entrar com as roupas e tal, tomar banho logo imediatamente. Eu sei que é muito difícil para muita gente, mas e todo mundo está cansado de saber disso, mas é importante repetir, e principalmente, né, se preocupar com a questão mesmo dos sintomas, né? Não confundir os sintomas e não achar que é qualquer coisa. A gente está vivendo nesse momento também, Alana, o problema da dengue, né? Eu vi aqui que a prefeitura está fazendo aquela busca ativa, ela está indo de casa em casa para ver se tem foco de dengue. Já visitaram quase 4 mil imóveis em Guarujá. São quase 100 mil, então visitaram quase 4 mil, quer dizer, tem 96 mil ainda para visitar. E a dengue está pegando muita gente. Então tomem cuidado, evitem os criadouros. Está todo mundo com medo do vírus da Covid, do coronavírus, e a dengue está aí, o Aedes aegypti está aí. A gente tem que tomar cuidado, né? Então é para todo mundo aí ficar atento a isso. Eu queria te agradecer e deixar a palavra com você para fazer também o encerramento e deixar uma mensagem para as pessoas que estão acompanhando a gente até aqui, que vão acompanhar depois, porque essa live fica à disposição na página do Facebook e depois vai para o YouTube também, no canal do YouTube. Bom, primeiro eu queria agradecer todo mundo que acompanhou. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma, tenha sanado as dúvidas que vocês tenham. Me acompanhem lá no Instagram também, é @nutricionista Lana Vale. Eu adoro perguntas, eu amo estar em contato com as pessoas, então me mandem, fiquem super à vontade. Eu respondo tudo lá. E como o professor Walter mostrou, tem vários conteúdos super interessantes. E esse feedback que vocês me dão aqui me faz continuar produzindo conteúdo que faz sentido, que tem qualidade para vocês. Então, fiquem à vontade. Então, fiquei muito feliz, me sinto muito privilegiada em estar aqui conversando. E é isso, gente. Vamos nos cuidar dos nossos, né, dos familiares, dos amigos. Tem muita responsabilidade nesse momento.
como tudo na vida, felizmente, isso também vai passar. Então, a minha última mensagem é de esperança, é de que vamos tentar ter calma, diminuir o medo, encontrar atividades que nos façam bem mesmo dentro de casa, para quem consegue ficar dentro de casa, para quem precisa, todos os cuidados possíveis na hora de sair e na hora de chegar, e esperança que daqui a um ano a gente olha para trás e fala, nossa, eu passei por isso e deu tudo certo. Então, em vez de a gente levar para a ansiedade para frente num cenário difícil, olhar com esperança para o futuro. Temos que sair dessa aprendendo a lidar com essa situação nova e temos que sair melhores do que nós entramos. E que todos possamos sair. Sabemos que essa doença ainda vai afetar muito, né, a saúde de muita gente, infelizmente, mas que todos possamos sair com saúde, com vida, é isso que importa. Depois a gente corre atrás do resto e vai resolver os problemas. O importante agora é a gente sair com vida. Eu queria te agradecer muito, muito, muito mesmo. Estou muito orgulhoso de ter você aqui, participando comigo desse momento, e te mandar um grande abraço, tá certo? Pela tua generosidade, pelo carinho, e te parabenizar pelas falas que você fez aqui, pelas orientações que você deu. Eu tenho certeza que vão ajudar muitas pessoas a compreenderem a importância da nutrição e como ela pode ser uma aliada na saúde das pessoas nesse momento de isolamento social. Alana, muito obrigado. Fica com Deus. Deus te abençoe. E a gente volta, gente. Amanhã nós estaremos aqui com uma programação especial às 15h50. Amanhã é um dia diferente, hein? Amanhã é dia de arte, amanhã é dia de cultura, e a gente vai estar aqui com toda essa galera aqui, ó. Olha lá, a Maria Tereza já está aqui ansiosa, querendo saber, né? Quem vem? Clara Gurgel, Sueli Rodrigues, o Marco Velho Monge, a Márcia Guedes, Vida Santos, olha, tem gente, mas muita gente, Odair Dias, olha, o Ivan de Ferraz, cordelista, lá da Santa Cruz, da Praia do Góis, que faz brilhantemente a apresentação da Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande. Nós vamos ter a Socorro Nascimento, o Ricardo Delfino, o Fabinho Lopes para cantar para a gente aqui, o Luiz Bonelli. Gente, olha, sinceramente, é imperdível. 15h50 amanhã, na página do Facebook, Prof. Walter Guarujá, e na página do YouTube, Prof. Walter Guarujá. E quem vai apresentar? Quem vai apresentar é a Alexandra Escalafobética. Sarau Escalafobético Live amanhã, imperdível. Eu conto com vocês aqui. Fiquem com Deus. Maria Tereza, quer dar tchau? Aproveita, dá tchau para todo mundo. Eu vou pôr a Alana de novo aqui para você dar tchau para ela. Manda beijinho de coxinha para todo mundo. Todo mundo quer um beijinho de coxinha. Muito bom, muito bom. Gente, muito obrigado, Alana, muito obrigado. Até amanhã, às 15h50.